Bem, deixa eu ver se já começou a gravar. Não, olha só, o Team Link tá de bobagem. Né, Gregor? Tô pedindo para gravar agora, vamos ver se ele vai gravar. Gravação iniciada no Team Link. Muito bem, sétimo ano, aula de matemática, livro Unidade 1, página 56. A gente está com algumas definições ali de divisão com números inteiros, né? E hoje é dia 2 de julho de 2020, entramos no segundo semestre do ano, com gafanhotos, com ventania, né? E mais uma pandemia aí que a gente tem que dobrar os nossos joelhos, porque o Senhor é conosco, né? E vai nos dar vitória. Amém? Eu posso ouvir um amém? Eu posso ler um amém? Amém. Isso, li um amém. É isso aí, o Senhor é por nós. É disso que eu estou falando. Vamos apagar aqui então. O Gregor é que me lembrou dos gafanhotos, eu tinha até esquecido dos gafanhotos. Acompanhe a minha leitura. Divisão exata com números inteiros. Tá? Desliga o microfone ali. O Pedro, acho que está com o microfone ligado. Isso. Beleza. Tá? Acompanha a divisão exata com números inteiros ali na página 56, né? Isso, página 56. Pode acompanhar com um livro ou, se não, pela minha tela aqui também pode acompanhar. Mas só que na minha tela às vezes fica meio tonto, né? Porque eu fico mexendo ali, mostrando onde é que eu estou enxergando, na verdade. Um submarino desceu a menos 20 metros em relação ao nível do mar. Então, esse menos 20 aqui representa uma descida, né? O nível do mar é tomado como o nível, o zero, né? É a referência, né? Quando tu mergulha, desce, o submarino vai descendo, tu vai tomando posições negativas. Por isso que ele diz, um submarino desceu a menos 20 metros. Em relação ao nível do mar, ele está falando de posição. E ele fez isso em 4 etapas. Em cada etapa, submergiu a mesma distância. Tá? Então, ele fez 4 vezes a mesma distância, totalizando uma distância de 20 metros. Né? A posição, então, dele, menos 20 metros. O nível do mar é 0, Felipe, tá? O nível do mar é o 0, assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Acho que está o desenho aqui. No desenho aqui, ó. Vou deixar em foco. Aqui está o mar. Tá? Nessa altitude aqui, ó, é a altitude 0, certo? E quando tu te desloca para baixo no mar, é profundidade. Te desloca para cima, acima do mar, é altitude. Então, na profundidade, a profundidade vem para baixo. As posições, a posição do submarino ela pode ser dada em metros, tá? Com números negativos. Quando tu começa a mergulhar, então, tu vai marcar a tua posição com valores negativos. Quando um avião está passando lá em cima, certo? Um avião está passando lá em cima, a posição dele, sei lá, 1.000 metros de altura, 1 quilômetro de altura, certo? E essa posição aqui é positiva. Então, acima do mar tu tem as posições positivas, abaixo do mar tu tem as posições negativas e exatamente no mar tu tem a posição 0. Né? Faz todo sentido, né? O nível do mar ser a posição 0, né?
tu tem a Terra, que é redonda, né? Tem um formato arredondado, né? Tem água, né? E toda a água ela vai estar sempre no mesmo nível. Tu pensa assim, a água do mar, né? Claro, existem montanhas lá que às vezes na parte de cima tem lagos, tem algumas coisas do gênero, né? Que daí a água está completamente acima do nível do mar. Mas o que a gente está falando aqui é nível do mar. Então se espera que o nível do mar é uma medida padrão para nós. Por isso a gente é um referencial para nós. Então a gente toma como a posição 0 o nível do mar. Como o submarino desceu? Como o submarino desceu 20 metros em 4 etapas de mesma distância, tá? O que aconteceu? Eu distribuo esses 20 graus para saber a distância de 5 em 5 metros. Olha o que ele fala ali, ó. Ele desceu 5 metros na primeira etapa, depois mais 5 metros, depois mais 5 metros na terceira, e na quarta etapa desceu 5 metros. Né? 4 etapas cada uma valendo uma descida de 5 metros. Né? Ó. Então, o que representa esse menos 5 metros? Uma descida de 5 metros. Não confunde com a posição que ele vai tomando, certo? O deslocamento, daí, ó, a gente não pode confundir com outra coisa, com o deslocamento, a distância que ele está tomando. A distância que ele toma do nível do mar é 20 metros. A distância não é negativa, tá? A distância é de 20 metros. O que é negativo é a posição que ele se encontra, menos 20 metros, porque daí o teu referencial é o 0 aqui. Em relação ao 0, ele foi para baixo, menos 20 metros a posição, né? E o deslocamento foi de 20 metros. Deslocamento de 20 metros, posição menos 20 metros. A gente tem que saber diferenciar isso. Ó, em cada etapa submergiu a mesma distância. Quantos metros submergiu em cada etapa? Podemos verificar a profundidade desse submarino ao final de cada etapa, conforme o esquema ao lado. Analisando o esquema, verificamos que em cada etapa o submarino submergiu, ou seja, desceu 5 metros. Tá? Ó, esses 5 metros aqui, ó, ele está falando de deslocamento. Tá? Ou seja, deslocou-se verticalmente para a posição menos 5 metros em relação ao nível do mar. Podemos representar essa situação como, sim, a posição final dele é menos 20, eu distribuo esse menos 20 de 4 em 4. Deu um deslocamento para baixo de 5 em 5. Tá? Esse menos aqui está falando um deslocamento para baixo de 5 em 5. Quando ele... já tinha acontecido isso comigo antes. Jesus. Tá. Então, eu estou falando quando eu estou falando menos, deslocou-se verticalmente menos 5 metros, eu estou dizendo que ele desceu 5 metros, né? Muito bem. Para estudar o sinal do quociente entre dois números inteiros, vamos aplicar a ideia da divisão como operação inversa da multiplicação. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque na multiplicação, por exemplo, nós aprendemos, nós entendemos ali, ó, que quando eu multiplico dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, o sinal é negativo. E quando eu multiplico por 0, o resultado é 0. Então essas são as três possibilidades que eu tenho, tá?
multiplicar com sinais iguais, multiplicar com sinais diferentes ou multiplicar com zero. Daí o zero por zero, né? Porque daí o zero não tem sinal. E daí a gente consegue estabelecer, a gente viu como é que se estabelece o sinal do resultado. Mas se a gente faz isso na multiplicação, como é que funciona na divisão? Tá? A gente viu um exemplo, e esse exemplo aqui, ó, a gente já pode tentar associar a multiplicação, que eu estou fazendo uma divisão de dois números com sinais diferentes. O primeiro é negativo e o segundo é positivo. Certo? E a gente vai ver, na verdade, eu acho que o livro vai justificar isso um pouquinho mais adiante ali, que como a divisão é uma operação inversa da multiplicação, tá? Ele vai justificar da mesma forma. Tudo que tu aplica para as regras dos sinais ali, né? Que tu aplica na multiplicação, vai se dar também para a divisão as mesmas. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Sinais diferentes na divisão, negativo. Se fosse menos 20 dividido por menos 4, seria divisão de sinais iguais, de números com sinais iguais, e o resultado final positivo. Tá bem? O Felipe escreveu 0 mais 0. 0 mais 0 igual a 0. É verdade, Felipe. 0 mais 0 é igual a 0. Mas a gente está vendo aqui a divisão, tá? Ó, cuidado. Então ele... de novo. Pronto. Tá? Então ele vai usar esse conceito aqui, ó, operação inversa da multiplicação, certo? Ó, quando consideramos o conjunto dos números naturais, sabemos que 15 dividido por 3 é igual a 5. Como é que a gente tira a prova real? Pois, se tu pegar o resultado 5 ali, tá? Ó, tá vendo? O resultado 5 ali, e multiplicar pelo divisor, que é 3, tu retorna o dividendo. Ó. Quociente 5 vezes o divisor 3 vai dar o quociente 15. Então a gente sabe que a divisão é a inversa da multiplicação, certo? Vamos ver agora o que acontece quando o divisor e o dividendo são números inteiros. Qual é o valor de menos 15 dividido por 3? Tá? Usando o raciocínio da operação inversa, temos que responder a seguinte pergunta: qual número devemos multiplicar por 3 para obter menos 15? Aqui, ó, pensando na operação inversa. Tá? Quer dividir menos 15 por 3, pega o dividendo menos 15 e pensa que uma multiplicação do divisor pelo quociente vai dar o menos 15. Que número eu multiplico aqui, ó, por 3 para obter menos 15? Bom, primeira coisa que a gente vai observar, que nem alguns exercícios que nós fizemos antes. Tá? Isso aqui, eu estou vendo a operação inversa daquela divisão, certo? E eu quero decidir isso aqui, ó. Eu quero que tu me responda aí, para eu ver se tu está me acompanhando. Ó. Responde o que eu estou te perguntando, tá? Ó. Eu quero saber o sinal desse número 3 aqui, desse fator 3 aqui. Positivo ou negativo? Responde agora. Negativo... Quem é? Negativo? Só um pouquinho. Vamos lá, ó. Acho que vocês não entenderam direito. Ó. Tá vendo esse fator? Eu tenho dois fatores aqui. Um que eu tenho que decidir quem é, na verdade, está escondido aqui, e eu tenho 3. Eu quero saber o sinal desse fator 3 aqui. Positivo, né? Positivo, positivo, positivo e operante. O Guilherme também disse positivo. Então, o que eu sei da multiplicação? Que esse aqui é positivo. Ok?
aqui eu tenho que escolher um número ou positivo ou negativo. Mas o que eu sei? Que o resultado deu um número negativo. Depois a gente vê, Camille. Sim, eu vou conferir isso. Eu estou fazendo de conta, assim, que eu nem sei se vai ser negativo ou positivo. Eu estou dizendo assim, esse aqui é positivo e o resultado é negativo. Para o resultado ser negativo, os dois números que eu estou multiplicando tem que ser sinais iguais ou diferentes? Quero que tu responda agora para mim. Os dois números, se o resultado é negativo, esses dois números aqui tem que ter sinais iguais ou diferentes? Iguais, Felipe. Sinais iguais na multiplicação, a gente já sabe que dá positivo. Como o resultado aqui é negativo, a multiplicação desses números tem que ser diferente. Né? O Gregory respondeu certo. O Pedro ali, que está escrito Gabriel Inácio ali, né? Também respondeu certo. Professor, é o Cauã. É o Cauã, na realidade. É o Cauã. Desculpa, Cauã. Tá, eu pensei que fosse o Pedro. Não sei, acho que o Pedro andava com essa figurinha aí. Não? Bom, o senhor confunde de vez em quando. Tá? A pergunta é, para o resultado dar negativo, esses números aqui tem que ter sinais diferentes. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Sim, Gregory. Quem mais? Camille, entendeu? Muito bem. O Cauã também entendeu. Yes, perfect. Muito bem, legal. Todo mundo entendeu. Se esses dois têm que ter sinais diferentes, e esse aqui eu sei que é positivo, com certeza esse tem que ser negativo. Tá? Óbvio que tu não vai precisar, toda vez que tu vai dividir menos 15 por 3, tu não vai precisar fazer a operação inversa para avaliar. Mas o que acontece? Se a multiplicação de números diferentes dá negativo, significa que a divisão de um negativo por um positivo tem que encontrar o outro com um sinal diferente. Certo? Então, com um sinal diferente do divisor, certo? Se o sinal for positivo, eu tenho que encontrar o outro com o mesmo sinal do divisor. Ok? Essa é a questão. E daí a gente vai ver que vai bater certinho. Na multiplicação, o que a gente vê? Que sinais iguais na multiplicação, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tá, vamos deixar o zero do lado de fora, porque multiplicação por zero dá zero. Vamos pensar só no sinais iguais e sinais diferentes, tá bem? Na multiplicação, sinais iguais dá positivo, ou mais ou menos, certo? Na multiplicação, sinais diferentes dá negativo, ou mais menos, ou menos mais, tanto faz, né? Dá negativo, certo? E daí na divisão a gente vai ver que dá a mesma coisa. Na divisão de sinais iguais, positivo, na divisão de sinais diferentes, negativo. Mesma coisa que na multiplicação, a gente vai ver isso, tá? Mas a justificativa é essa. Tá? Se o resultado é negativo, quer dizer que esse número aqui tem que ser negativo. Tá? Daí a gente pensa só nos módulos. O resultado aqui, o módulo é 15, certo? E daí o número que tu vai escolher aqui é 5 com sinal negativo, porque esse número aqui tem que ter sinal negativo. Então 5 vezes 3 dá 15, tu substitui esse 5 aqui por menos 5. Pensa só nos módulos. Multiplicação de sinais diferentes dá negativo. Pronto? Vai cair na mesma regra da multiplicação. E a regra da multiplicação, na verdade, são duas, né? Sinais iguais ou sinais diferentes. Quando a gente multiplica por zero, dá zero. Certo? O número é menos 5, pois menos 5 vezes 3 é menos 15, então menos 15 dividido por 3
é igual a menos 5, se tu acompanha ali no teu livro, né? Ó, o número é menos 5, pois menos 5 vezes 3 dá menos 15, então menos 15 dividido por 3 resulta no menos 5. Tá? Olha a conclusão. A divisão de um número negativo por um número positivo tem como resultado um número negativo. Da mesma forma que a multiplicação de um número negativo por um número positivo, sinais diferentes, tem como resultado um número negativo. Certo? Essa regra aqui vale tanto para divisão quanto para multiplicação. Ou melhor, primeiro a gente viu multiplicação. Né? A gente vai resumir: a divisão de dois números com sinais diferentes vai dar negativo, a divisão de dois números com sinais iguais vai dar positivo. Agora, olha ali, ó, qual é o valor de menos 18 dividido por menos 3? Mesma coisa, ele pega o dividendo menos 18 ali, certo? Como resultado, e o divisor menos 3 e coloca na operação. E coloca na operação inversa aqui, ó, como tu está enxergando aqui. O espaço vezes o divisor menos 3 tem que dar igual a menos 18. Se dá sinais diferentes, só um pouquinho. Se dá sinais diferentes, significa que esse aqui, ó, esse número tem que ser positivo, porque positivo com negativo dá negativo. Então, quer dizer, menos 18 dividido por menos 3 dá um número positivo. Da mesma forma, se tu multiplicar dois números com sinais iguais, ó, se tu fizer uma multiplicação de dois números com o mesmo sinal, vai dar positivo na divisão também, ó. Então aqui a resposta seria 6, 6 positivo. A resposta aqui, ó, desse negativo dividido por um negativo dá um positivo. Da mesma forma que na multiplicação acontece na divisão. Tá, ó, chega, o número é 6, pois 6 vezes menos 3 dá menos 18. Então menos 18 dividido por menos 3, ó, dá 6. Se eu multiplicasse dois números negativos também daria 6, porque a multiplicação de números com sinais iguais, a multiplicação de números com sinais iguais dá positivo. E olha o que ele fala: a divisão de um número negativo por um número negativo, e da mesma forma a multiplicação de um número negativo por um número negativo, tem resultado um número positivo. Tá? Ainda mais, a divisão de números com o mesmo sinal dá um resultado positivo. Tá? Olha só outra situação. Qual é o valor de 14 dividido pelo menos 2? Ele faz a mesma situação. Tu tem o dividendo 14 ali, ó, centralizado. Tem o divisor menos 2 aqui, centralizado. Certo? E tu tem uma multiplicação, para a operação inversa, tem uma multiplicação aqui de dois números e o resultado dá positivo, significa que esses dois números têm sinais iguais. Como esse é negativo, esse tem que ser negativo também. Daí tu pensa só nos módulos. Para dar 14, 2 vezes qual número vai dar o módulo 14, né? Então tu vai ver que 7, como ele tem que ser negativo, porque dois números de sinais iguais dá positivo, né? Daí tu vai botar menos 7 aqui, ó. O número é menos 7, pois menos 7. A multiplicação desses dois números de mesmo sinal, menos 7 aqui e menos 2, dá o 14 aqui. Dá o 14 aqui. Então, na verdade, o que ele diz ali, ó? Que 14 dividido por menos 2 dá menos 7. Em outras palavras, a divisão de números
com sinais diferentes dá negativo, que é o mesmo exemplo inicial lá. A divisão de números de sinais diferentes dá negativo. Só que aqui a gente viu dividendo negativo, divisor positivo. E agora aqui, ó, eu vi dividendo positivo, divisor negativo. Mas a regra é a mesma, certo? A divisão de um número positivo por um número negativo tem como resultado um número negativo. É o que acontece na multiplicação também, certo? Repito, na verdade, a divisão de dois números com sinais diferentes resulta num número negativo. Certo? Então tá. Então o que nós temos assim, ó, que tudo que nós verificamos na multiplicação se verifica na divisão, e tudo porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Tá? Outro exemplo. Agora, sem falar de sinal, qual é o valor de 0 dividido por menos 9? Né? Para qual número devemos multiplicar? Por qual número devemos multiplicar 9 para obter 0? Né? Se o resultado é 0, um dos fatores eu consigo dizer com certeza que é 0. Como menos 9 não é 0, esse aqui tem que ser 0. Tá? 0 vezes menos 9, 0. Então 0 dividido por menos 9 é 0. Tá? Porque eu não posso ter 0 como divisor. Não posso dividir um número qualquer, não posso fazer o contrário, menos 9 dividido por 0. Tá? Porque se eu tentar fazer isso, olha só que interessante. 0 dividido por menos 9, qual é a resposta que eu cheguei? É 0. Tá? 0 dividido por menos 9 é igual a 0. Cheguei a essa conclusão. E quanto é que é 3 dividido por 0? Tá? Então eu vou tentar aplicar a mesma coisa. Tá? Como é que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o resultado, eu tenho que botar o resultado como um ponto de interrogação. Tá? Isso aqui seria o resultado aqui. O resultado dessa divisão aqui, então eu penso assim, estrelinha vezes. Ficou horrível esse vezes aqui, eu vou usar o outro vezes. Essa aqui é a estrelinha aqui que eu estou usando, tá? Que seria o resultado aqui. Vezes o 3. Estrelinha vezes o 3, não. Na prática, o que a gente pensa assim, ó, isso aqui não existe, tá? Tu pode dividir 0, nada, para algumas pessoas. Vamos pegar ao invés de usar número negativo, vamos usar assim, ó. 0 dividido para 2 pessoas. Eu tenho 0 reais para dividir para mim e para ti, certo? Vai dar 0. 0 dividido para 2 pessoas, 0 para cada pessoa. Agora, não faz sentido pegar o número 2, certo? 2 coisas e dividir para ninguém. Isso aqui não existe. Quanto é que cada pessoa vai ganhar? Não tem resposta, não existe pessoa para dividir. Acho que é a melhor forma de compreender que isso aqui, ó, o 0 não pode ser divisor, tá? Daí tem por operação inversa também. Num outro momento a gente vê, eu não quero me estender nesses conceitos agora, mas isso aqui, divisão por 0, tá? Vamos continuar vendo ali, ó. A divisão de 0 por um número inteiro negativo ou positivo tem resultado 0. Sim. Tá? O que eu vou pedir para vocês começarem a desenvolver? Comecem a desenvolver agora, tá? Na página 57, as atividades. Olha esse quadro aqui, ó.
que é o mesmo quadro da multiplicação. Divisor e dividendo com sinais iguais, o que a gente falou? Positivo, que é a mesma coisa. Multiplicação de números com sinais iguais, positivo. Divisor e dividendo com sinais diferentes, negativo, certo? E mesma coisa, ó, multiplicação de números com sinais diferentes, na negativo. O dividendo é zero, o quociente é zero, desde que o divisor não seja zero. Certo? Então aqui está o resumo para ti, ó. Aqui está o resumo no quadro. O que eu quero que vocês peguem ali na página 57, tá? Comece a fazer o exercício 1, eu já retorno, certo? Obrigado. Já retorno. Começa a desenvolver aí que eu vou desenvolver com vocês, certo? Pega no teu livro aí, tá? Acho que está ruim de enxergar aqui. Eu já vou desenvolver com vocês alguns e indicar outros para tu trazer amanhã para mim. Já volto aí. Só deixa eu botar na pausa aqui. Retornando então. Pedro, pode fazer a pergunta. Fala aí. Pedro? O que aconteceu, Gregor? Fala aí. Escreve. Pedro, fala aí. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Só depois retomar de novo, só pra eu ter uma noção se eu entendi. É porque eu tenho umas partes que eu perdi. Tá difícil. Pedro, tem muito barulho. Eu também não tô conseguindo. E aí, Pedro? Tá. Se eu posso explicar o que, Pedro? Fala aí. Ali nos sinais que eu me perdi todo. Sim. Aqui, ó, Pedro. Tu não precisa te preocupar, tá, Pedro? Não precisa te preocupar com toda a demonstração que eles fizeram. O que tu precisa pegar? O resumo da divisão com números de inteiros. Precisa pegar isso aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar em foco ali para ti.